Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, meus amigos do mundo todo. Eu falei para alguns que hoje eu iria fazer o evangelho via internet. É o meu evangelho no lar, aquele que eu dedico meia hora aos domingos, diferente do meu evangelho das manhãs, das 7 horas todos os dias, que são de 15 a 18 minutos. Algumas vezes eu faço com outras pessoas de Israel, ou faço daqui de Londres mesmo. Ou quando alguém me pede, eu queria muito que você orasse por mim. Eu falo, então vamos orar juntos. E marco 7 horas da manhã. Puxa, mas 7 horas da manhã não tem outro horário? Eu falei, não. 7 horas da manhã é o meu horário diário, já há mais de 50 anos, que faço meu lar, somente para mim. Mas se alguém quiser, não tem problema. Sempre cabe mais um no momento da oração. E é para isso mesmo. Quando a gente ora em conjunto, a força no bem é maior, porque estamos somando esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre a obra acabada. Eu peço a você, coloque o seu copinho de água do lado, na sua mesa, ou na sua cama, ou se você tem a bottle a garrafa no seu carro, tá tudo bem. Se você está no ônibus me ouvindo, porque aqui na Europa eu estou em Londres há 4 horas à frente do Brasil, meus amigos aí são 6 horas da manhã, não é? E caminhando para o inverno, então já não é tão claro, amanhã já escurece, amanhece um pouco mais tarde, ainda é escuro, 7 horas da manhã. Mas o mais importante é nós estamos atemporal. Para orar não tem hora, porque a energia da nossa prece, da nossa união de pensamentos, vai muito além do que a nossa mente pode conceber, não é mesmo? Assim como a nossa mente tem dificuldade de conceber Deus, essa força geradora, questão número 1 do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Se você é de outra religião, está me ouvindo, não tem problema. Venha acrescentar o conhecimento de algumas peculiaridades, especialmente 5 que o Espiritismo oferece. A, Deus, imutável, incriado, justo e bom, não julga, não pune, é a questão número 1 do Livro dos Espíritos. Você pode fazer o download em qualquer idioma do website do Conselho Espírita Internacional ou em outros sites que oferecem algumas traduções diferentes, né? E nós vamos utilizar aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, traduzido ao inglês por Janet Duncan, publicado pela nossa Federação Espírita Britânica, que se chama BAS, British Union of Spiritist Society, capa dura, maravilhoso, não acaba nunca um livro desse, muito bem feito, muito bem preparado e traduzido pela nossa Janet Duncan, que desencarnou em 7 de janeiro deste ano, foi enterrada em 17 de fevereiro deste ano, de 2026, mas deixou um legado imutável, o Evangelho em inglês. A primeira tradução do Evangelho em inglês foi feita por essa nossa querida líder britânica. E, logicamente, como estou falando com vocês, não vou utilizar o inglês, eu vou utilizar o em português. E eu abri o acaso uma questão aqui do capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, não separeis o que Deus juntou. Nós vamos ler, fazer um pequeno comentário. Vamos ler depois da nossa prece inicial. No meu Evangelho eu faço a prece inicial, pedindo a proteção do meu lar, a proteção dos benfeitores amados, a fluidificação da água, não é? Que é um medicamento que nós vamos utilizar. Se tem alguém doente na família, coloque a garrafinha com separado, põe uma jarra para você se alimentar dessa benesse que a água vai nos trazer e nos traz, não é? É o único veículo do universo, vamos dizer assim, ou do nosso planeta Terra, né? Que a gente não pode ficar sem. É o único fluido. Então, e neste momento, nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao seu santo de devoção, se você não é espírita, ao seu anjo guardião, se você é católico, ao seu espírito protetor, como costumamos chamar aqueles espíritos que
preparam e nos ajudam na decisão reencarnatória, na nova existência do meu espírito que é milenar. E assim vamos em cada reencarnação ou em cada existência da nossa vida imortal, nós vamos caminhando para melhor. Cada existência, testes, coisas diferenciadas nos acontecem, muitos desafios, alguns com expiação, e muitos passam problemas por virem em missão, como Chico Xavier veio em missão também. Allan Kardec veio em missão. Qual a missão de Allan Kardec? Aqueles que não o conhecem? Trazer a luz do conhecimento espírita, esse corpo de conhecimento, não é? Dessa filosofia, essa ciência espírita, filosofia espírita, ciência espírita e moral dos universos. A moral do Cristo que nós temos na Terra, nós a entendemos, procuramos praticá-la ainda no nosso nível, né, de conhecimento e nível de planeta. Mas a mesma moral dos universos, porque vem de Deus, está em todos os planetas mais evoluídos do que nós, com seres viventes em outros planetas, logicamente com a matéria não como essa daqui, ela é mais quintessenciada, é mais volátil, mais evoluída, não é? Mas a forma humana na nossa Via Láctea é a mesma em todos os planetas. A forma é a mesma, a consistência diferente, não é mesmo? Você tem eletricidade nessa casa, você faz muita coisa com ela, é uma energia, mas você não vê a eletricidade. Você vê o resultado da eletricidade. Você vê a luz, você vê o forno que aquece, o aquecedor no frio, você vê a cor, mas você não vê a eletricidade. Assim também, nós sentimos Deus em nós. Nós não vemos Deus. Nós sentimos Deus com as suas leis em nossas consciências. Essas leis que nos ditam a moral. E ela já vem escrita aqui, ou inscrita em nossas consciências. Ninguém adquire depois que nasce. O espírito imortal vem quantas vezes necessários em novos corpos, em novos sexos. E tem um estudo muito bonito no próprio Evangelho sobre é justamente nesse capítulo que vamos ler, ou no anterior, acho que no 27. Esse aqui é o 22, eu acho que é no outro, no 21. Muito interessante sobre o sexo, tá? O espírito não tem sexo. E a gente então produz esses pequenos evangelhos no nosso dia apropriado. Você pode fazer o mesmo. Não precisa chamar de evangelho no lar, pode chamar de culto no lar, pode chamar de reunião de estudos morais no lar, como você desejar. Ou pegue a sua Bíblia, um dia da semana, aquele momento com a família, que você marca um horário com a espiritualidade ou com o seu anjo guardião. Vamos respeitar esse horário e momento, a mesa, os sofás, ou cadeiras, ou embaixo da abacateira, como fazia Chico Xavier aos sábados pela manhã. O Evangelho, ele é essa luz, essa chuveirada de luz que o nosso lar recebe, que cada um de nós recebemos. E muitas, vamos dizer assim, pequenas curas, entre aspas, são feitas no horário do Evangelho no lar. Então, temos inspirações neste horário, intuições neste horário, e são sempre para melhor. Porque os benfeitores que nos cuidam também aproveitam esse momento da família reunida, que vai ler algo de muito útil, além de inspirar, eles trazem espíritos necessitados para ouvir. Assim, quando tem gente na rua, você pergunta alguma coisa, você conhece Jesus? Não. Você conhece? Não. Então, eles trazem esses andantes espirituais na plano diferente do nosso, né? Não plano físico. Eu estou tentando falar para pessoas que não conhecem o espiritismo. É um diálogo um pouquinho diferenciado, não é? Assim como eu vou fazer em junho, na Coreia do Sul, falar sobre espiritismo em inglês, numa universidade de Seul, a convite, eu tenho a carta, falar do espiritismo num lugar que nunca se falou do espiritismo, da maneira como eu vou levar junto dentro de um painel, não sou só eu, meus 20 minutos vão ser diluídos, mas vão ser muito importantes porque essa é a nossa forma de levar a consolação, o esclarecimento, mesmo no meio dos eruditos, dos sábios, porque ninguém é tão sábio que não possa aprender algo mais
E ninguém é tão simples que não possa ensinar algo mais para os sábios ou para quem quer que seja. Esse é o meu pensamento. Então, meus amigos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Pai, Mãe, Criador. Energia, fonte primeira do universo. A Jesus, nosso modelo e guia, nós na cristandade. Isso não significa que as leis morais não estejam em todas as religiões, assim como na filosofia espírita. Que possa ser estudada, praticada, vivenciada dentro do lar, especialmente, pedindo a proteção amável da espiritualidade amiga que cuida do meu lar, do seu, aonde estivermos, sentindo a presença amorosa desses amigos espirituais que nos cuidam e que têm tanto amor para conosco, como nós temos para com nossos pequeninos ao começarem a engatinhar, a andar, a levantar, o mesmo cuidado. Nós ainda somos crianças de Deus, aos olhos dos benfeitores. Mas o amor deles é tão grande para conosco que nos cuidam incessantemente. Não tem momento específico, porque eles também precisam evoluir e vão evoluir e estão evoluindo com essa tarefa incumbida a eles, a cada um deles. Aqueles que cuidam dos hospitais, aqueles que cuidam das prisões, ou dos hospitais psiquiátricos, com irmãos e irmãs sob obsessões desmedidas, que às vezes o tratamento psiquiátrico comum não atinge. E os hospitais psiquiátricos conseguem trazer algo mais tratando da doença espiritual. Há tanto por aprender, há tanto por agradecer. Assim pedimos a espiritualidade amiga que nos envolva em nosso evangelho desta manhã, que tragam esses irmãos e irmãs que solicitaram para orarmos juntos, que estejam juntos neste momento, orando pelo nosso lar, pelos nossos familiares, encarnados e desencarnados, por amigos que distantes, às vezes de uma comunicação, não sabemos mais deles, e às vezes levamos um choque quando alguém nos diz, sabe, o teu oculista, que a gente gosta muito, desencarnou há um mês, e eu já marcando consulta para novembro. Então a gente fica assim às vezes, vamos orar por todos eles, aqueles que passarem pela nossa tela mental. Enquanto fazemos o evangelho, o trabalho espiritual é incessante e estaremos todos protegidos nos nossos lares com as nossas orações. Eu vou ler então agora o capítulo 22. Não quero passar do horário, 10h30 nós encerramos. Não separeis o que Deus juntou. Temos 2 temas, nós vamos somente ler um: indissolubilidade do casamento. Você que está ouvindo, não é o que você pensa. Vamos ler? Vamos ler o que nos diz, primeiramente, Mateus, que ficou muito perto de Jesus e anotava tudo que Jesus falava, porque era letrado. Também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea e disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Não é daí que nascem os nossos filhos? Assim já não serão 2, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Por que então retrucaram eles? Ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher e não ser em caso de adultério e desposa outra, comete adultério. E aquele que desposa a mulher que outro despediu, também comete adultério. Mateus 19, 3-9. Imutável. Só há o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito à mudança, nos ensina Kardec. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países.
As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente idênticas, e nenhum onde não hajam, com o tempo, sofrido mudanças. Daí resulta que, em fase da lei civil, o que é legítimo no país e em dada época é adultério noutro país e noutra época. Isso pela razão de que a lei civil tem por fim regular os interesses das famílias, interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais. Assim é, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único e legítimo. Noutros, é necessário, além desse, o casamento civil. Noutros, finalmente, esse último casamento basta. Mas, na união dos sexos, a par da lei, deixa eu pôr o nosso evangelho aqui, já que estamos fazendo o evangelho, né? A par da lei divina, a outra lei divina é imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos laços da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhe transmitisse aos filhos e que fossem dois, e não um, somente a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, a lei de amor é tida em consideração? De modo nenhum. Não se leva em conta a afeição de dois seres que, por sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro, visto que, a mais das vezes, essa afeição é rompida. O que se cogita não é da satisfação do coração, e sim do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Quando tudo vai pelo melhor, consoante esses interesses, disse que o casamento é de conveniência, e quando as bolsas estão bem aquinoadas, disse que os esposos igualmente o são, muito felizes e hão de ser. Nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela faz se contraiam, podem suprir a lei do amor, se esta não preside a união, resultando frequentemente separarem-se por si mesmos os que à força se uniram. Torna-se um perjúrio ser pronunciado como fórmula banal o juramento feito ao pé do altar. Daí, as uniões infelizes que acabam tornando-se criminosas, dupla desgraças que se evitaria se, ao estabelecerem-se as condições do matrimônio, se não abstraísse da única que o sanciona aos olhos de Deus, a lei de amor. Ao dizer Deus, não sereis senão uma só carne, e quando Jesus disse, não separeis o que Deus uniu, essas palavras se devem entender com referência à união segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei imutável dos homens. Parágrafo 4 e último. Será então supérflua a lei civil e dever-se-á volver aos casamentos segundo a natureza? Não, de certo. A lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias, de acordo com as exigências da civilização. Por isso é útil, necessária, mas variável. Deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Imagine um homem fazendo filhos em várias mulheres e deixando tudo ao relento. Vai fazer a procriação, mas está agindo contra a sua própria lei, a lei de amor. Deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Nada, entretanto, nada, absolutamente, se opõe a que ela seja em um corolário da lei de Deus. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina promanam dos prejuízos e não da lei civil.
Esses prejuízos, se bem ainda vivazes, já perderam muito do seu predomínio no seio dos povos esclarecidos. Desaparecerão com o progresso moral que, por fim, abrirá aos homens, abrirá os olhos aos homens para os males sem conto, as faltas, mesmo os crimes que decorrem das uniões contraídas com vistas unicamente nos interesses materiais. Um dia, perguntar-se-á o que é mais humano, mais caridoso, mais moral. Se encadear um ao outro dois seres que não podem viver juntos, se restituir-lhes a liberdade, se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número das uniões irregulares. Nós estamos avançando muito na modernidade da aceitação dos casamentos entre pessoas do mesmo sexo, que é tão lindo ver o amor verdadeiro, a adoção de crianças, dando um lar àquele que está caído, àquele que está sozinho, ao bebê desamparado, aquele serzinho que eu conheço tantos e tenho tantas amizades de meus amigos que adotaram crianças, e aquela alegria dentro do lar, a figura materna sendo substituída pelo carinho e o amor que as crianças recebem. A gente diz, isso é impossível. Não, é possível porque eu acompanho e vejo muito amor verdadeiro, quando muitas vezes a gente vê que se casam, como diz o Evangelho, pessoas por interesses, né? Eu mesmo quase entrei nessa, graças a Deus, que eu encontrei o meu esposo. No momento que eu vi o meu esposo, eu desmanchei o meu noivado. E o meu noivado, minha mãe dizia, Elza, o amor vem com o tempo, não é? Você vai ter uma vida com carro, com casa, com viagens, com tudo. E eu deixei de tudo isso, porque o amor do coração, esse encontro com meu esposo, 23 anos de uma vida de luz, 23 anos de namoro, sem brigas, nunca dormimos separados ou de costas um para o outro. Por quê? Porque o amor imperou. O amor traz a indulgência, a caridade, o perdão, a benevolência, está tudo incluído no amor. E o amor vem de Deus. Essa coisa mais maravilhosa que a gente pode ter na humanidade. Agora, viver o amor no dia a dia é um passo diferente. É o amor de Francisco de Assis, é o amor de Madre Teresa, é o amor de Chico Xavier, é o amor de Jesus. Esse a gente vai aprender ainda, não é? É o amor da aceitação, é o amor de ver o nosso inimigo, entre aspas, como um irmão. Não vai beijar o inimigo toda hora, porque ninguém faz isso. Mas é não desejar o mal, é não pensar em vingança, é não carregar esse inimigo, entre aspas, na nossa cabeça. Porque ele me fez isso, porque um dia ele vai também. Não. É desejar o melhor possível. Assim a gente não pesa nada nos nossos ombros. A gente pode caminhar aonde quer que seja, sonhar, ter encontros espirituais maravilhosos, quando a gente não tem esse peso nos nossos ombros que nos retém na terra. Né? Essas vicissitudes. Vamos elevar-nos nas virtudes e abaixar as vicissitudes. Meus queridos, eu costumo demorar um pouquinho na minha prece final. Nós vamos iniciar a nossa prece final. Desde já desejando a todos um domingo radiante, preparo dessa semana. Mantenha-se acordando pela manhã, ou preparando-se para deitar, ou durante o dia. Que momento maravilhoso da minha vida! E vai ficar ainda melhor. Como diz o nosso Dr. Décio Iandoli Jr., nossos neurônios são animáculos vivos. E eles fazem e obedecem ao nosso comando mental. Então, se a gente levanta de manhã e fala, hoje vai ser um dia péssimo, vai ser complicado, os neurônios vão falar um para o outro, esses animáculos. A Elza disse que hoje vai ser um dia complicado, vamos trabalhar para isso. Então, vamos mudar esse prisma, certo? Para coisas boas, mesmo que você vai ter que ir para uma corte, vai ter que fazer um trabalho com advogado, ou qualquer problema que você tenha para resolver, já prepare-se. Vai tudo dar certo, vamos resolver tudo isso com paciência e resignação, e tudo vai ficar melhor. Os neurônios vão dizer, a Elza disse que vai resolver tudo com resignação e paciência. Vamos trabalhar para isso, para tudo ficar melhor. Então, nós somos os nossos artistas, né? Artífices do nosso destino hoje, amanhã, depois da manhã, enfim, tá bom? E se há punição, não é Deus que pune, somos nós mesmos que fizemos errado. Porque a gente é imediatista, calculista, quer saber tudo agora, né?
não tem paciência muitas vezes, a ansiedade toma conta, e a gente pode reverter tudo isso para melhor, ok? Vamos orar? Nosso Senhor Jesus Cristo, excelso benfeitor das nossas vidas, que a tua paz divina e balsamizante esteja em nossos lares, higienizando tetos, paredes e chão, e que ao respirarmos fluidicamente dentro do lar, sentirmos essa alegria na alma, porque estamos vibrando pelo nosso lar. E lá onde estão nossos familiares, e são acolhidos também nossos familiares desencarnados, que passam por lá para nos dar um abraço, a eles a nossa gratidão pela presença, e que possamos vibrar luz para todos os nossos amigos, irmãos, parentes, quem quer que seja, no plano espiritual e no plano carnal, no plano físico. E que se temos alguém que não gostamos, que mentalizemos luz para essas pessoas, luz para o nosso chefe, que a gente às vezes tem problema. Pedir aos espíritos amigos, benfeitores do nosso lar, que possam então higienizar tetos, paredes e chão, e que estamos todos sentindo essa pureza espiritual que nos faz tanto bem, que são necessárias, que vamos emitir luz e pensamentos positivos para todos os hospitais psiquiátricos, espíritas ou não, para todas as cadeias, prisões, para todos os orfanatos, velhanatos, para todos os irmãos que perambulam nas ruas, por opção ou por adição nas drogas, por aqueles que bebem e são déspotas dentro do lar, pedindo luz, Senhor, para modificar os pensamentos dos líderes e dos políticos e de todos os religiosos, aqueles que trabalham mais diretamente com as leis humanas, que possam modificar leis para melhor, parando guerras. Aqueles que estão apertando botões nos drones, que derrubam bombas em áreas de conflitos, que terão depois a se haver nas leis divinas, que parem esse processo, que lembrem-se, ou que tenham a noção de que são um mero passageiro nessa encarnação, que retornarão, Senhor. Aqueles que atiram bombas retornarão com muitos problemas em muitas áreas do corpo físico, para o próprio resgate, o próprio teste da melhoria. Assim, Senhor, que comecemos desde hoje a sermos bons irmãos, bons amigos, que mantenhamos o silêncio na alma diante de conflitos, de problemas e em oração, para que a nossa oração chegue a todos os cantos, a todas as pessoas que nos pedem preces, que orem conosco, que mantenham o seu evangelho no lar, que segurem um pouquinho os seus cavalos internos, não desinvestem em conclusões ou fazendo julgamentos que muitas vezes precipitados nos machucam muito, que o bumerangue vai e volta e atinge-nos também. Então, que nós possamos modificar para melhor. Vamos trabalhar na linha do bem, na moral de Jesus, que é a moral dos universos, para que a gente possa começar a paz na terra, começando a paz dentro de nós, dentro do lar, não só julgando, criticando, esperando o filho que vem da escola com um lanchinho gostoso, um diálogo, como foi hoje, esperando o esposo ou a esposa, ou o esposo, ou a esposa, com muito carinho, muito amor, gratidão por tudo que se faz, por tudo que a gente pode. Com amor e carinho, a gente consegue ir mais longe, diminuindo os conflitos dentro de casa, os conflitos internos, como diz Joana de Ângeles, Carl Gustav Jung, para que a gente possa refazer o nosso jardim interior, oferecendo flores coloridas a quem quer que seja, sem julgar. Um abraço em cada coração, muita luz, muito amor a todos. Quiçá eu consiga ter um tempinho, como eu tive hoje, para fazermos Evangelho no Lar, abertamente aqui na internet, que é o que eu faço no meu lar todos os domingos, meus queridos e queridas. Semana que vem nós vamos estar aqui com a médium Eliane Gonçalves, em Londres. Eu trabalho por minha conta e não em nome da federação, porque é o Dr. Fritz. Eu fui muito beneficiado ano passado, lembrando que Jesus enviou os apóstolos 2 a 2 aos 4 cantos da sua área de tarefa naquela época. E hoje ele continua enviando os tarefeiros em outras áreas do mundo para levar aos gentios, né, o conhecimento da verdadeira vida, que é a vida espiritual. Um beijo nos seus corações,
Fiquemos com Jesus em nossos corações. E aqueles que desejarem, já me perguntaram, aonde adquirir este evangelho de capa dura, com letras grandes, muito especial para querer dar para alguém? Nós vendemos na nossa Federação Espírita Britânica, que eu vou colocar aqui, logo abaixo, o website bas.org.uk e vou colocar o e-mail aos interessados, ok? Se for dentro de Londres, eu posso dar um jeito de levar pessoalmente. Um beijo nos seus corações, fiquemos em paz. Gratidão.